manchetes anunciam crise, investidores vendem e a palavra recessão volta a dominar, mas quase ninguém percebeu que essa tempestade tem direção e ela aponta para um nome específico, Donald Trump. E Warren Buffett parece estar a preparar-se para uma crise financeira. São 4 sinais concretos, validados por dados históricos, que comprovam esta tese. E hoje você vai entender o que une estes factores e principalmente como proteger o seu património. A ideia de um colapso de mercado planeado soa exagerada à primeira vista. Mas e se, em vez de teoria, estivermos a falar de uma estratégia política deliberada? Donald Trump, na sua tentativa de retorno ao poder, adopta ações que pressionam diretamente a economia global. Tarifas agressivas, instabilidade institucional e ruptura com alianças tradicionais. Essas atitudes tomadas isoladamente já seriam alarmantes, juntas formam um padrão. Do outro lado, Warren Buffett tem reagido de forma quase oposta, vendendo ações, acumulando bilhões em caixa e mantendo apenas empresas com grande presença internacional. Isso não é pânico, é cálculo. A tese deste vídeo parte de uma premissa clara. Enquanto Trump cria instabilidade, intencionalmente ou não, Buffett se posiciona para capturar valor no momento da viragem. E se for mesmo um crash planeado, se for uma forma de derrubar os juros, aliviar a dívida americana e reescrever as regras do jogo, os 4 factores que vamos explorar a seguir não deixam margem para coincidência. A questão é, você está à espera que o sistema o proteja ou já está a preparar-se como Buffett? Iniciando com a primeira peça desse quebra-cabeça, que é a guerra comercial. Este é um gatilho histórico para crises profundas. Um exemplo é em 1930, quando os Estados Unidos aprovaram a lei Smoot-Hawley, impondo tarifas pesadas sobre produtos importados. O resultado foi a maior depressão económica do século. O mercado perdeu quase 90% de valor. Warren Buffett conhece este episódio em detalhes e é por isso que ele observa com cautela a atual escalada de tarifas promovida por Trump. Em 2025, as tarifas voltaram com força, inclusive aqui na União Europeia. O argumento é o mesmo, proteger empregos e indústria local, mas o efeito real de disrupção nas cadeias produtivas, alta de custos e crescimento da desconfiança nos mercados. Buffett reduziu a exposição a sectores vulneráveis e aumentou a liquidez. Manteve empresas como a Apple, que têm operações globais sólidas e capacidade de adaptação. Se uma empresa dos Estados Unidos na qual você investe depende fortemente de importação de insumos ou exportação de produtos, ela está no epicentro desse risco. Mais de 40% da receita vinda do exterior pode ser um indicador para ficar alerta. A guerra comercial não é uma ameaça distante, ela já começou. E quem ignora este fator corre o risco de ver a sua carteira ser atingida onde dói mais, na margem de lucro. E esta é apenas a primeira linha de frente. O segundo fator é ainda mais instável e potencialmente explosivo. O segundo fator que sustenta esta tese é a instabilidade geopolítica. Durante o seu primeiro mandato, Donald Trump deixou claro que esperava que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte aumentassem as suas contribuições, sob pena de os Estados Unidos reduzirem o seu compromisso com a aliança. Tá? Agora, no seu retorno, essa pressão voltou com intensidade. A Rússia, a China e o Irão enxergam essas brechas como oportunidades estratégicas. A guerra na Ucrânia continua, as tensões entre a China e Taiwan agravam-se e o Oriente Médio volta ao discurso com disputas que já impactam os preços de energia e das commodities. Para o investidor europeu, isso significa uma coisa: aumento do risco sistémico, e o mercado responde com volatilidade, mas também com realocação de capital. Warren Buffett sabe disso. Ele já investiu em grandes protagonistas da indústria de defesa, não por convicções ideológicas, mas porque reconhece um padrão. Quando o mundo se torna mais perigoso, os governos aumentam os seus orçamentos militares e o dinheiro precisa ir para algum lugar. Em 2022 e 2023, enquanto o S&P 500 caía, estas empresas subiram até 25%. Porquê? Contratos a longo prazo, receitas previsíveis e aumento na procura por equipamentos, logística e segurança cibernética. Quer seguir este raciocínio? Procura ETFs que oferecem acesso a esse mesmo setor de forma já diversificada. E aqui entra a pergunta prática: você quer proteger a sua carteira contra crises globais com promessas políticas ou com previsibilidade contratual? Porque a próxima frente de instabilidade talvez não venha
de um míssil, mas sim de uma decisão sobre juros, e é isso que veremos agora. O terceiro fator é uma jogada política disfarçada de economia, a pressão por juros mais baixos. Não? Trump sabe o impacto que isso tem. Juros baixos tornam o crédito barato, impulsionam imóveis, aquecem a bolsa e, mais importante, aliviam o custo da dívida pública americana que já ultrapassa 34 trilhões de dólares. Não é coincidência, durante seu primeiro mandato ele criticou duramente o presidente do Fed por manter os juros elevados. Agora, com a inflação mais controlada e o risco de recessão à vista, a oportunidade reaparece. Uma desaceleração económica forçada poderia obrigar o Fed a cortar os juros rapidamente, exatamente como fez em março de 2020. E o que é que aconteceu logo depois? O S&P 500 subiu mais de 60% em poucos meses e o Bitcoin saltou de 9 mil euros para quase 50 mil euros. Buffett, por sua vez, não tenta prever cortes de juros. Ele observa o ciclo, mantém liquidez e atua quando os preços ficam ilógicos. O investidor comum pode adoptar uma versão simples dessa estratégia. Basta ter caixa na conta ou em aplicações de curto prazo e uma lista clara de ativos a comprar em momentos de correção. Porque se a recessão for provocada para forçar essa queda, quem estiver preparado não vai apenas sobreviver, vai prosperar, porque já se posicionou antes para aproveitar a recuperação. E aqui está o ponto: se os juros forem cortados, o capital movimenta-se rápido, mas nem sempre vai para ativos produtivos. Às vezes ele é utilizado para consolidar poder. E é exatamente isso que o quarto e último fator revela. O último fator é talvez o mais perigoso, porque não aparece nos gráficos. É o uso estratégico do caos como ferramenta de poder. Trump sempre prosperou em ambientes instáveis. Quanto mais barulho, mais espaço ele tem para mudar as regras. Crises económicas, políticas e diplomáticas oferecem exatamente isso. A justificativa para medidas extraordinárias, expansão do poder executivo e redefinição de instituições. Durante momentos de pânico, decisões impopulares são mais fáceis de implementar. Regras fiscais são flexibilizadas. A atuação do Banco Central torna-se alvo de intervenção indireta. E as alianças tradicionais podem ser rompidas sob o pretexto de proteger os interesses americanos. Esse ambiente instável gera desconfiança. Quando investidores percebem que as regras do jogo podem mudar de um dia para o outro, capital começa a fugir, moedas perdem força, e ativos antes considerados seguros passam a ser reavaliados. Por isso, Buffett prefere esperar com caixa. Ele entende que quando todos estão incertos, é aí que surgem as melhores oportunidades. Não enquanto todos estão receosos ou otimistas, mas quando estão a vender por medo irracional. Mas isso exige preparo. Quer proteção real, diversifique a base da sua carteira, inclua diferentes moedas, dê preferência a empresas com presença global e receita distribuída por continentes, porque a próxima crise pode não vir de um gráfico ou dado económico, mas de uma cantada. E quando isso acontecer, a sua capacidade de reação será o seu maior ativo. Mas proteger-se é só metade do plano. E agora, na parte final, vamos reunir tudo isso num checklist prático para que transforme teoria em ação, pois independentemente de ser planeado ou não, algo grande está próximo de acontecer. Até aqui vimos o cenário. Agora é a hora da parte mais importante, o plano de ação. Porque entender o risco não muda nada, a menos que você transforme isso em decisões concretas. Tudo começa com a base, a sua reserva de emergência, e ela não é negociável. 3 a 6 meses do seu custo de vida, protegidos, líquidos, acessíveis. Isso não é investimento, é sobrevivência estratégica. Se algo desestabilizar a sua renda, a sua resposta não pode ser vender ações em baixa. Você precisa de margem para respirar. Como construir essa reserva? Automatize. Defina uma quantia mensal fixa. Trate esse valor como uma despesa obrigatória. Pode levar meses, talvez um ano. Mas sem ela você está vulnerável a qualquer instabilidade, seja do mercado, seja da sua vida pessoal. Com isso resolvido, vem o segundo pilar, liquidez. Ter parte da carteira em caixa ou títulos de renda fixa de curto prazo permite agir quando os ativos de risco corrigirem. Buffett faz isso com centenas de bilhões, você pode fazer com 10, 20 ou 30 mil euros. A lógica é a mesma. Agora pense na composição do seu portfólio. Em tempos de incerteza, setores anticrise tendem a resistir melhor. Defesa, saúde, consumo essencial, segmentos que continuam funcionando mesmo quando o cenário global se torna imprevisível. Então, o nosso objetivo aqui não é crescer rápido, é não afundar enquanto o restante cai.
E não podemos esquecer da diversificação, não apenas entre empresas ou setores, mas entre moedas, países e regiões. Se o euro enfraquece, se o dólar oscila, se uma bolsa desaba enquanto outra resiste, você quer estar exposto de forma distribuída. Isso não elimina o risco, mas impede que ele venha todo do mesmo lugar. Outro ponto-chave, consistência de aportes. O cost averaging, ou aporte recorrente, é a prática de investir um valor fixo regularmente, independentemente do cenário. Isso suaviza o impacto das oscilações. Você compra mais quando os preços estão baixos, menos quando estão altos, mas nunca deixa de investir. A disciplina vence o timing. E aqui vem o alerta final. Este não é o momento para a alavancagem. Evite dívidas e opções mais arriscadas. Evite multiplicar risco em busca de retornos rápidos. Crises expõem excessos. E o que parece agressivo em momentos bons torna-se ruína quando o ciclo se inverte. Mas a sua prioridade agora é construir uma carteira resiliente, uma base sólida, com liquidez, equilíbrio e capacidade de reagir. Porque o que está por vir pode ser caótico, mas você não precisa ser uma vítima dele. Se este conteúdo fez sentido para si, inscreva-se no canal, curta este vídeo e partilhe com alguém que também precisa de se preparar. Lembre-se, o caos gera oportunidade, desde que esteja preparado. Warren Buffett está à sua espera. E você tem o privilégio de agir da mesma forma, não por medo, mas por lógica. Nos vemos no próximo vídeo.